Celibato é uma valorização de si próprio, uma autoproteção para você não sofrer com possíveis problemas que podem dar em términos de relacionamento. Bom, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e este perfil é um perfil totalmente destinado à evolução, a crescimento e à construção de um novo ser, de você se tornar uma pessoa melhor. Então, se você está em busca de ser uma pessoa melhor, de aprender, se desenvolver e quer ter uma companhia, quer ter alguém junto com você, me segue aí, pô. Curte já esse vídeo para o YouTube te direcionar mais vídeos igual ao meu, para você estar mais focado no que é o mais importante para você, no que é o melhor para você, na sua mudança, né? Bom, o celibato está cada vez mais em alta nos dias de hoje. E existem diversos fatores que trazem esse tipo de estilo de vida para os dias atuais. E existem três tipos de celibatos mais comuns. Existe o celibato religioso, que é o que a maioria do pessoal conhece, o celibato involuntário e o celibato voluntário. Bom, o celibato religioso é aquele que, por práticas religiosas, você se coloca na posição de não ter relações. Seja por você se entregar para uma igreja católica e virar padre, por você virar um monge, entre diversas outras religiões que você abre mão de ter relações para poder estar mais próximo de Deus, se conectar mais com Deus. Uma das formas também muito comum religiosa é você se guardar para o casamento. Então, ao invés de você ter relações, você guarda este momento seu, este momento de conexão com a outra pessoa, para ter com a pessoa que você casar com ela. Isso é muito comum também em crenças do cristianismo, tá? O celibato involuntário é aquele celibato onde a pessoa tem algum problema de saúde, onde a pessoa tem alguma dificuldade e aí ela acaba não tendo as relações por conta deste problema dela de saúde ou por causa dessa dificuldade que ela tem nas relações, seja de se relacionar com as pessoas ou seja de não conseguir o ato em si, sabe? Isso também é meio triste, porque ainda acaba sendo uma forma de as pessoas não te quererem, sabe? Então é um pouquinho triste o involuntário, né? Já o voluntário é quando você, por clareza, por escolha e por objetivos, se coloca na posição de não fazer. Você abre mão de não ter relações com outras pessoas, porque por escolha sua, você não quer por esse período de tempo. Seja ele um período de tempo curto, ou seja ele um período de tempo longo. Então, você se coloca na posição de não estar tendo relações com outras pessoas por escolha própria sua, sem influência, na maioria das vezes sem influência de terceiros, por algum objetivo, por alguma escolha sua de evolução, certo? O meu foco hoje vai ser justamente no voluntário, no celibato voluntário, onde a pessoa escolhe por conta própria que ela não vai ter relações. Lembrando que é ou por um período curto de tempo ou por um período longo de tempo. Nesse caso, a gente tem três tipos mais comuns de celibato. Que são, o primeiro que é por razões profissionais, a pessoa abre mão de ter relações com outras pessoas. Geralmente são pessoas que estão solteiras, tá? Não é muito comum, habitual em pessoas que estão em relacionamentos de longa data, casamentos ou namoros, não é muito comum essa prática. Mas em pessoas que têm que estão solteiras, é muito comum essa prática para poder focar mais parte do seu tempo, mais energia, mais esforço em melhorar profissionalmente, em trabalhar mais, em estudar. Então, essas pessoas que estão nesse foco, nesse objetivo de crescer como profissional, elas abrem mão de se relacionar com pessoas, de ter relações com pessoas, para poder focar em estar presente naquele objetivo, certo? Porque, querendo ou não, para você se relacionar com as pessoas, você precisa ter aquele jogo de cintura, você precisa abrir mão de outras coisas da sua vida, abrir mão de tempo da sua vida, para poder focar em conhecer pessoas, em agradar e ser agradado, no ato em si também, você precisa ter um ambiente e tal. Enfim, são vários motivos, vários pontos e detalhes que te fazem escolher ter a relação e não ter a relação, certo?
Existe também o desejo pelo autocontrole e pelo desenvolvimento. Pessoas que estão em busca de autocontrole de si próprias, em busca de desenvolvimento, elas abrem mão geralmente das relações, elas entram em celibato porque elas estão procurando é, ter mais controle sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre as energias que envolvem o ciclo dela. Então, essa pessoa que está em busca de desenvolvimento, que está em busca de um autocontrole, ela já entendeu que, olha, se eu começar a flertar com pessoas por aí em busca de ter relações, muito provavelmente eu vou perder muito tempo da minha vida. Eu vou perder muitas vezes o meu eu vou perder o meu conhecimento sobre mim, eu vou me perder nessa vida e vou acabar me deixando levar para lugares onde eu não quero estar. E esse fato dessas pessoas não querem estar nesses lugares, ou não querem passar por certas coisas, ou até mesmo não querem a energia de pessoas complicadas na vida delas, elas acabam entrando num celibato de autocontrole e desenvolvimento. Então, para essas pessoas também faz muito sentido o celibato. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais preocupante na minha visão, que é o celibato por relações, por desilusões com relações que ela teve. O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm um namoro de 5, 6 anos, às vezes a pessoa teve um casamento 10, 11 anos, a pessoa teve dentro de uma relação por muito tempo e ela saiu dessa relação. E no momento que ela sai dessa relação, ela encontra um mundo diferente, porque ela não estava procurando ninguém. Então ela não se relacionava com pessoas procurando um relacionamento. Ela relacionava com as pessoas por causa da rotina do dia a dia, trabalho, estudo e tal. E aí ela relacionava com as pessoas dessa forma. Quando a pessoa chega num novo mercado para procurar uma nova forma de relacionamento, ela está em busca de algo novo, um relacionamento afetivo, o que acontece? Essa pessoa esbarra em novos padrões. Ela esbarra em novas formas de pensar. Ela esbarra em novos jeitos de ser. E aí, quando ela vê o mercado atual, ela teve algo, ela teve algo, ela tá querendo algo, e muitas das vezes o mercado atual está abaixo do que ela quer. Porque ela não aceita mais, ela não se sujeita a passar o que ela já passou anteriormente. Então ela quer algo novo. Ela quer algo de acordo com os padrões e as métricas novas dela. E muitas das vezes acontece dessas métricas estarem muito elevadas, ao ponto da pessoa falar que não aceita diversas coisas e que ela só vai se relacionar com a pessoa se tiver tal característica. Dá um exemplo aqui, mirabolante aqui, se a pessoa for bilionária, tiver 10 Porsches na casa dela. Só que a pessoa anda de ônibus, entendeu? Então, muitas das vezes as suas desilusões acabam fazendo você criar padrões e escolhas muito acima do nível que você tá, certo? Ou até vezes, por falar mais coisas assim, mais uma coisa mais menos material, eu quero um cara que seja provedor, eu quero um cara que me trate como rainha, eu quero um cara que a hora que eu chamar ele faça tudo o que eu quero um cara que me leve para viajar uma vez a cada 3 meses, e, cara, vou ser bem sincero para vocês. Se você avaliar hoje o Brasil em si, você vai perceber que é menos de 10% a quantidade de homens que conseguem ser dessa forma. E eu tô falando do Brasil inteiro, tá? Eu não tô falando do mundo, eu tô falando do Brasil. Eu não tô falando só de São Paulo, não tô falando do Rio de Janeiro, não tô falando de BH, tô falando do Brasil todo. Então, menos de 10% dos homens brasileiros são capazes de oferecer uma vida para uma mulher onde ela possa ser totalmente, se abdicar totalmente de trabalhar, digamos assim, tá? Isso é só um ponto, isso é só um exemplo, tá bom, gente? Óbvio que também existe o lado dos homens que procuram uma mulher que não tenha passado, procuram uma mulher que não tenha se relacionado com muitos homens, uma mulher que não seja de balada, uma mulher que queira ter filhos, construir família, uma mulher que esteja disposta a abrir mão do mundo e de outras oportunidades para focar no lar. Existe esse tipo de homem também. Então, tem que ser muito mais objetivo, tem que avaliar realmente com clareza, porque se você for analisar, olhar e observar o mercado atual, o cenário atual,
às vezes o que você está procurando numa outra pessoa, o que você está procurando num relacionamento, nem você tem para entregar. E isso eu tô tirando esses exemplos que eu dei aqui, tá? Porque se eu coloco esses exemplos que eu dou aqui, fica ainda cada vez mais difícil de você se relacionar com alguém, certo? O celibato, por uma desilusão, ele é muito complicado porque você deixa de se relacionar com outras pessoas. Eu não estou falando em relação mesmo na hora H. Estou falando de conversar com outras pessoas, de fazer amizades, porque você teve um trauma que você não tratou. Você teve um trauma que você não tratou e você usou esse trauma como desculpa para autovalorizar o seu valor. Você colocou o seu valor lá em cima, só que você também não tem para entregar para uma pessoa que está nesse mesmo nível, certo? Aí você quer uma pessoa que está aqui, mas você está aqui. Então você tem que se desenvolver para chegar no mesmo nível que a pessoa. E muito provavelmente, se você se desenvolver para chegar nesse mesmo nível que a pessoa, você não vai querer mais esse tipo de pessoa. Entende? Porque a sua forma de ver é uma forma machucada. É uma forma baseada em um trauma. É uma forma baseada em uma dor. Então você precisa tirar, você que está num celibato por desilusão, por trauma, você precisa tirar esta dor da sua frente, porque essa dor é um muro na sua frente. Você precisa tirar este muro e começar a olhar as pessoas com mais clareza de realidade, com mais pé no chão, sem idealizar uma pessoa que não tem disponibilidade de mercado. Para fazer esse vídeo, eu fui atrás de pesquisar mais sobre o assunto, porque eu nunca me coloquei nessa situação. E aí, eu pesquisando, eu percebi que o maior público adepto de celibato é o público feminino. E por que é o público feminino, Gabriel? Simples e objetivo. O público feminino, quando passa por uma desilusão, acaba tendo uma tendência maior de se autoproteger. E nessa autoproteção extrema que esse público tem, elas acabam colocando barreiras e mais barreiras para poder impedir um possível sofrimento no futuro. Eu tenho uma colega minha que ela tava conhecendo um cara, e assim, e o que ela ia falando do cara, o cara era perfeito. O cara perfeito. Que qualquer mulher conhecendo esse homem ia falar: Meu Deus do céu, eu quero esse homem na minha vida. Mas pelos traumas que ela teve no passado, ela ficava colocando barreiras e barreiras e mais barreiras para que ela não tivesse o mesmo sofrimento que ela já teve no passado. O que ela não tinha como saber, você não tem como prever. Você não tem como ter certeza que o relacionamento que você tá hoje vai te trazer o sofrimento do relacionamento que você teve no passado. Certo? Então, quando você impõe barreiras, se o fulano ou se a fulana não for de tal jeito, eu não quero. Se o fulano ou a fulana não fizer de tal maneira, eu não quero. Se ele não parecer com o Michael B. Jordan, eu não quero. Se ele não parecer com o Brad Pitt, eu não quero. Se ela não parecer com a Scarlett Johansson, eu não quero. Se ela não parecer com a Megan Fox, eu não quero. Gente, calma. Muita calma. Colocar na sua mente que todos somos humanos e todos temos defeitos e qualidades vai te deixar numa clareza de que, olha, talvez isso aqui que eu estou procurando é uma idealização da minha cabeça. É uma loucura minha. Talvez isso que eu estou procurando é simplesmente uma forma de eu tirar todas as possibilidades de eu me relacionar com alguém. Porque é muitas vezes isso que acontece. Essa minha colega, se ela não tivesse eu e outras pessoas para poder direcionar ela e falar assim, mulher, calma, não é desse jeito, dá uma oportunidade pro cara, dá uma oportunidade de conhecer ele, ela não estaria vivendo um relacionamento super bom. Um relacionamento com um homem de verdade. Um homem que chega junto com ela, que conversa, que dialoga. Essa minha colega, ela tem filhas. Este homem tem filhos. Então, este homem estava disposto a sentar, e ele fez, conversar com as filhas dela e falar: olha, a gente está se conhecendo, mas a gente está indo com calma. A gente não está procurando bagunça. A gente não está procurando fazer loucuras da vida. Até porque essa mulher é uma mulher religiosa. Entende? Essa mulher é uma mulher temente a Deus. Então, cuidado com o que você deixa, com a força que você deixa os traumas ter na sua vida.
Todas as vezes que você deixa um trauma denominar o que você vai ser e quem você vai ser, cada vez mais você deixa um problema ficar maior, 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 e quando você vê esse pequeno problema, se tornou um monstro gigantesco que te impede de viver, te impede de ser feliz. E aí você se torna uma pessoa amargurada, triste, sofrida, aquela pessoa que todo mundo olha e fala: nossa, olha essa pessoa, que carinha de sofrida. Nossa, essa pessoa deve ser uma coitadinha. E não é assim. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você é responsável por tudo que você tem vivido. Se Deus te colocou nessa terra e te deu livre-arbítrio, é você que é capaz de mudar e modificar a sua vida. Não entregue na mão dos outros. Não entregue a responsabilidade de ser feliz para o outro. Então, para finalizar isso, te digo que se você escolher entrar no celibato, entre no celibato por desenvolvimento. Entre no celibato por autoconhecimento, por controle emocional, certo? Por controle do ambiente que você tá, porque muitas vezes o ambiente que você tá te proporciona uma abertura sexual muito maior. Muitas vezes o ambiente que você tá te proporciona diversos parceiros ou parceiras. E cabe a você entender que estar se envolvendo com outras pessoas de forma aleatória vai te trazer consequências, vai te trazer problemas. Seja em questão de você ter filhos, seja em questão de doenças, seja em questões de energia, de peso. Quem nunca se envolveu com uma pessoa, conheceu uma pessoa e depois que se afastou daquela pessoa, sentia aquele peso no corpo, se sentia cansado, sentia que a energia tinha sido drenada? A energia da outra pessoa influencia na sua energia. Então, se você não prestar atenção em quem está se aproximando de você, em quem deita na mesma cama que você, em quem você deixa entrar na sua mente, entrar no seu ciclo, no seu campo energético, se você não prestar atenção nisso, muitas das vezes você vai acabar numa escala cada vez menor de felicidade, de vida alegre, sabe? De boas pessoas, de boas energias, porque isso acontece. E isso é real. Não é um achismo. Você pode fazer qualquer pesquisa na rede social que você vai ver. Se relacionar com pessoas negativas, pessoas que têm uma energia ruim, ou pessoas que têm muitos parceiros ou parceiras em relações, acaba drenando a sua energia. E você vai estar ruim, você vai estar mal. Então, se você está nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de busca, de melhoria, de aprender mais, e eu te trouxe aqui conteúdos que te fazem enxergar de forma diferente, que te fazem ver coisas novas, por favor, eu te peço que me siga. Comenta nesse vídeo aqui. Você faz celibato? Você faz celibato por escolha? Você faz celibato porque você olha para o mercado hoje e fala: putz, eu não encontro um parceiro ou uma parceira que sejam realmente valiosos para mim? Você faz celibato porque você escolheu esperar alguém? Escolheu esperar ter um relacionamento de casamento para poder ter relação com a pessoa? Então comenta aqui embaixo. E por favor, me siga aqui no meu YouTube, me siga no meu Instagram, acompanhe meus vídeos e vamos juntos nos desenvolver. Vamos juntos, de mãos dadas, crescer, evoluir, aprender mais. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não tive ninguém para me ajudar. E eu tô aqui para te ajudar, te direcionar para as coisas que eu vejo que funcionam, para as coisas que eu vejo que dá certo, para as coisas que eu vivo na minha vida e dão certo.